Boa noite, igreja. A gente está começando mais um culto online. Pega esse link, envia para os amigos, envia para o vizinho e vamos participar desse culto. Eu sou o El, pastor de jovens aqui da Igreja Batista Moriá, e vamos começar orando. Pai, a gente te agradece, Deus, pela saúde que o Senhor tem dado a nós e pela proteção que o Senhor tem dado a nós, Pai. Eu peço que continue nos dando a sua paz, Pai. Vai em cada lar, ó Deus, ali, ó Pai, tirando qualquer medo que tiver no coração de cada um que está ouvindo essa palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Paz do Senhor, queridos irmãos e amigos, nos assistem nesse momento, que podem visualizar agora essa gravação. É um prazer para nós estarmos diante dos irmãos e amigos, trazendo para vocês canções que com certeza podem nesse momento abençoar a vida de cada um de vocês. Então nós queremos convidar você a se aproximar, convidar você agora aí juntinho com a sua família, aqueles que estão ao seu redor, para que juntos possamos adorar ao Senhor. E nós vamos cantar algo muito especial nessa noite, onde vamos convocar você, convidar você a expressar o amor de Deus. E é isso que nós vamos declarar aqui. Em tempos de reclusão, onde muitas pessoas não estão conseguindo se relacionar de uma forma tranquila mais com aqueles que estão próximos, onde muitas pessoas preferem se isolar, ficar em frente a uma televisão, em frente a um computador, e a comunhão de fato tem se perdido, sendo que esse é um tempo em que nós podemos aproveitar para expressar o amor de Deus, e expressar nesse momento para aqueles que estão ao nosso redor. É muito fácil muitas vezes nós expressarmos o amor para aqueles que vemos esporadicamente em determinados momentos do nosso dia, mas quando estamos ali todos juntos, dia e noite, com aquelas mesmas pessoas, muitas vezes ali, nós não conseguimos expressar esse amor. Parece que o comum é não se expressar mais com o amor de Deus. Então eu quero convidar você a expressar de diferentes maneiras esse amor, mais do que falar, mas que as suas ações, não só durante este culto, mas depois dele, as suas ações possam revelar a presença do Senhor na sua vida e a presença desse amor do Senhor na sua vida. Faça coisas diferentes, faça coisas que possam nesse momento atrair a atenção das pessoas para você, de maneira que você possa expressar esse amor, alegrar corações, trazer esperança para as pessoas que estão ao seu redor e palavras de consolo. Nós vamos declarar com essas palavras agora dessa canção, porque é muito precioso nós estarmos como igreja juntos, mas hoje sua igreja está aí na sua casa, e é precioso você estar aí com esses irmãos, com esses amigos que são a sua família. Vamos declarar isso.
Estejamos nós, estejamos
ministrado muito ao meu coração nesses últimos dias. E é com relação a verdades que a gente conhece, doutrinas que a gente está acostumado a ouvir, só que se tornou comum para nós. Doutrinas que a gente ouve tanto, mas que a gente sabe que é importante, mas que agora a gente começou a tratar de forma leviana. Eu e você começou a tratar de forma comum. E uma delas é a comunhão. E nesse tempo de quarentena, eu creio que é algo que mais tem mexido comigo, porque a gente começou nesse ano de jovens, escolheu o tema comunhão, porque a gente ama estar junto, e no ano que a gente escolheu estar junto, a gente não pode estar junto, a gente não pode. Só que, e nesse tempo, algo que eu amo tanto, eu percebi que eu estava tratando de forma comum e de forma leviana. E nesse tempo que a gente está em casa, eu sinto saudade de estar junto. Ver as cadeiras aqui da igreja vazia, de pessoas, porque a igreja é pessoas. Eu sinto saudade disso. Saudade de abraço, saudade de louvor junto. Disso eu tenho saudade. E eu não vejo outro tema para essa mensagem do que comunhão. #saudade. E isso faz eu voltar à primeira igreja. Como eu tenho visto que nós temos tratado essas verdades de forma leviana, a gente tem perdido, tem tornado muito comum, algo precioso. Eu creio que a gente precisa voltar da igreja primitiva e ver quais eram as verdades que eles não trocavam por nada, eles não negociavam por nada, nada podia tirar isso deles. E isso me remete ao texto de Atos, capítulo 2, do versículos 42 ao 47, que diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai, a gente te pede, Deus, que essa palavra traga ardor aos nossos corações, Deus. Que se existe algo que a gente tem perdido, ó Pai, que esse tempo de distância seja um tempo de preparação do seu povo. É o que eu te peço, Deus. Fale conosco através da sua palavra. Amém. Então, a primeira verdade que os cristãos do primeiro século viam que não poderia faltar era perseverança na palavra. Como o texto diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nesse contexto aqui, Pedro ele tinha acabado de pregar, explicando ali o Pentecostes, o que tinha acontecido, e logo depois disso houve uma conversão de 3.000 pessoas. E John Stott, ele comentando esse texto, ele fala que ali o Espírito ele cria uma escola a qual os professores eram os apóstolos, e os apóstolos que foram capacitados por Jesus. Então eles perseveravam. O que eles queriam? Aprender mais. Eu quero saber mais desse evangelho, mais desse evangelho que me salvou. Isso para nós hoje, o que significa? O que significa perseverar na doutrina dos apóstolos? O que é essa doutrina dos apóstolos? Nada mais é do que a palavra que a gente tem hoje, que Deus guardou e preservou para nós estudarmos. Eu
Eu falei que seria algo que a gente já sabia. Você provavelmente vai pensar em casa, mas eu sei disso, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia. Mas é algo maravilhoso que Deus nos deu. Deus, existe 3 pressupostos quando a gente vai para a Bíblia, que a gente sabe que existem. Primeiro, Deus ele existe. Segundo, Deus ele pode ser conhecido. E terceiro, ele se permitiu revelar a nós. Ele deu a palavra dele para a gente conhecer a ele. Como é que a gente tem tratado a palavra dele? A mensagem de hoje é #fique em casa. E eu acredito que nós devemos ser o quê? #fique em casa, buscando mais de Deus. Aproveite o seu tempo, sua rotina desacelerou. Se a nossa desculpa era eu não tenho tempo, Jesus, eu não vejo ninguém como Jesus, que foi o homem que mais trabalhou, mas foi o homem que mais buscou Deus em oração e em conhecer a palavra, porque Ele é a palavra. A segunda verdade que eu aprendo com a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, do mesmo versículo 42, é que eles perseveravam na comunhão. Koinonia, talvez é uma palavra que muitos conhecem já, uma palavra grega que tem a raiz em koinos, que significa comum. Então, koinonia, comunhão comum. Comum no bom sentido, comum no sentido que sem isso eu não vivo, eu preciso disso. Os cristãos do primeiro século, eles viam que é impossível uma igreja viver sem estar junto. É algo comum, precisa estar junto, precisa ter comunhão. Hoje a gente não pode estar, mas a gente tem acesso, a gente está tendo culto aqui agora. E eu acredito que, apesar da saudade que eu tenho sentido, eu sei que nossos laços estão se fortalecendo ainda mais. Porque a distância não pode separar a igreja. A distância não pode separar o corpo de Cristo. E esse amor pela igreja era tão grande que eles tinham um com o outro, que o texto continua dizendo que eles viviam juntos, e se eles viam algum irmão passar necessidade, eles faziam de tudo para ajudar o irmão. E o apóstolo João, ele pergunta na sua carta se isso não acontece na igreja. Ele diz: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer ele o amor de Deus? E nesse momento também eu não vejo o momento que o mundo mais precisa de nós. Esse é o tempo que a gente pode agir. Todo tempo é tempo de agir, mas eu acredito que nossa geração está passando por um tempo que a igreja precisa se posicionar. Não é um posicionamento político, é um posicionamento de amor, é um posicionamento de Deus. E queria aproveitar e ler um trecho aqui do livro Doutrina e Devoção, falando sobre essa comunhão. O autor diz o seguinte: cremos que, independentemente de nossas indisposições pessoais para com o próximo, a nossa união está decretada de forma irrevogável por Deus em Cristo. E é porque cremos nisso que ultrapassamos o rótulo que nos divide e os sentimentos que nos afastam. Já não existe mais judeu, nem grego, nem livre, nem paulino, nem apolino, nem direitista, nem esquerdista, mas Cristo é tudo e em todos. A verdade da união. E outra coisa interessante também é que Lucas ele usa a palavra koinonikos, que significa também generosidade comum. É algo que tem que estar em nós, é algo comum no sentido que não tem sentido de ser cristão se isso não existir. Isso é um fruto, algo que tem que estar em nós. Então, se a mensagem é #fique em casa, então que seja também nós cristãos #ajude quem precisa. Se tiver algum idoso em casa,
Pergunte para ele: eu posso ir no mercado? O que você precisa? Tem alguém que está em zona de risco? Pergunte para ele o que você precisa, o que eu posso fazer por você. Isso é o que estava presente na igreja primitiva. Terceira verdade que estava ali presente na igreja é que era uma igreja que adorava, como diz o texto, eles perseveravam no partir do pão e nas orações. O interessante é que ele continua dizendo no versículo 26 que essa comunhão e adoração coletiva era no templo e de casa em casa. Era uma adoração formal e uma adoração informal. E essa daqui eu acredito que também é uma que está presente hoje, por causa que eles não imaginavam a igreja sem estar junto. E eu e você nos acostumamos com reuniões de domingo, quarta e quarta, porque é algo maravilhoso. E eles estavam unidos sempre no templo e de casa em casa, mas é algo que a gente não pode fazer hoje. Creio que de todos esses que eu falei, ainda tem o último. Esse é um que a quarentena mais tem mexido com a gente, porque não podemos estar juntos, mas que isso arda em nós novamente, o amor por estar junto, o amor de viver a comunhão, o amor de viver a cultura da mesa, de saber que a gente é corpo de Cristo, que a gente não é nada sem o outro, a gente não é nada sem família de Cristo. Então, se a mensagem é hashtag fique em casa, então seja um hashtag fique em casa, para que a gente volte pensando, hashtag eu preciso ficar junto, tamo junto. É isso que tem que causar em nós saudade de estar junto. E por último, era uma igreja que evangelizava. O texto diz no versículo 47, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja trabalhava e Deus ia trazendo as pessoas. A igreja dava um bom testemunho e Deus ia trazendo as pessoas. Como o texto fala, eles contavam com a simpatia do povo. E como isso? Porque era uma igreja que tinha generosidade comum, era uma igreja que tinha comunhão em comum, era uma igreja que se importava com a palavra e conhecer a palavra de Deus, e era uma igreja que amava, que estava junto e sentia a necessidade do próximo. E por isso Deus acrescentava mais e mais os que iam sendo salvos. E o nosso ID, eu acredito que o nosso ID hoje é um ID diferente, é um ID pular. Eu creio que muitos até que estão ouvindo que tem um chamado mais específico missionário. Como eu até pensei há muito tempo atrás, estava doido para ir, não, eu vou para a África. E Deus ministrava no meu coração, e seu lar? Como é que está? O ID é pular primeiro. Se não evangelizar em casa, se não tiver bom testemunho em casa, não vai ser diferente fora. E o nosso ID também hoje é na internet. É um campo que a gente está aprendendo, mas a gente sabe que tem alcançado gente que a gente nem imaginava. Como Jesus diz, o campo é grande. Com a internet a gente está vendo o tamanho desse campo e o quanto ele está alcançando. E a gente não está vendo, mas Deus está acrescentando os que estão sendo salvos. Para terminar, que essas verdades elas não sejam mais algo leviano para nós, algo corriqueiro, algo que eu estou acostumado. Tudo isso a gente já sabe. Eu já sei que eu preciso evangelizar, falar do amor de Deus. Eu já sei que eu preciso adorar junto. Eu já sei que eu preciso orar e dividir o meu pão com o meu irmão. Eu sei que eu preciso ter tempo conhecendo Deus na palavra. Mas não é necessário apenas saber, a gente precisa fazer. E esse é um tempo de fazer. Moisés, ele ficou 40 dias face a face com Deus.
aprendendo mais de Deus. E quando ele saiu, as pessoas não conseguiam olhar para ele. Que esse seja o tempo nosso, o tempo da igreja. Se a gente está em casa, que seja se aproximando mais de Deus, para que quando a gente saia, a rotina do mundo volte, o mundo veja que igreja é essa, que amor é esse que eles falam. Vamos orar. Pai, a gente te agradece, Deus, por essas verdades maravilhosas que a gente faz parte e o Senhor nos deu, Pai. E eu peço ao Senhor que a gente não venha tratar cada verdade dessa, ó Deus, de forma comum, forma corriqueira, tirando o valor que ela tem, ó Pai. Que a gente jamais tire o valor que o Senhor tem, ó Pai, em nossas vidas. Que o Senhor não seja comum para nós, mas algo extraordinário e algo que nos choca dia a dia, Pai. Que quando a gente te veja, a gente veja o tamanho do seu amor, o tamanho das suas dádivas que o Senhor nos deu, Pai. E que a gente aprenda mais do Senhor, se aproxime mais do Senhor e que a gente venha fazer a diferença quando nós sairmos dos nossos lares, Pai. Que a gente seja mais luz, Pai. Assim como Moisés foi luz, resplandecia o rosto dele, porque a sua luz refletia no rosto dele. Que a igreja reflita a sua luz, Pai. Em nome de Cristo Jesus eu peço e agradeço, Pai. Por último, louvor. Pois prazer maior não há.
encerrando mais um culto online. Envie esse link, não esquece, para todo mundo que você conhece e abençoe pessoas como você foi abençoado. Vamos orar. Pai, que a sua graça esteja sobre a sua igreja, Pai, e que a sua paz esteja no lar de cada um, e que a comunhão de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra. Amém. Deus falou tanto ao meu coração com essa mensagem que eu resolvi disponibilizar ela em PDF para que ela abençoe mais e mais vidas, para aqueles que gostam de ler. Então ela tá aí completa, tá bom? E envia esse link dessa mensagem para todo mundo. Se inscreve aqui no canal para você receber todos os nossos cultos, tudo que a gente for postando, e não esquece de ativar o sininho também. E deixa o seu joinha. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua vida, e somos família Moriá, a Igreja de Cristo.